Fala aí, turma, tudo tranquilo? Bom, é bom demais poder estar aqui de volta um ano depois dos últimos vídeos que eu publiquei. Tá podendo voltar a falar com vocês um pouquinho do que Deus tem me revelado, falar um pouquinho do amor dele. E hoje eu queria trazer, indo direto ao ponto, um assunto muito interessante de ser abordado, porque diz respeito à nossa vida de intimidade com Deus, né? John Bevere uma vez falou que no livro dele, Kryptonita, ele fala que a santidade não é um fim em si mesmo, mas sim uma ponte para a intimidade para com Deus. Eu achei muito interessante essa frase porque hoje em dia, dias de relativização de muitas coisas, principalmente da palavra e da verdade de Deus bíblica, e essa é uma coisa que não pode ser refutada, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus também, isso em Mateus 5, né? Hebreus 12:14 também fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então são vários textos que corroboram a mesma visão, o mesmo entendimento de que sem santidade, sem abnegação, sem separação do modo de viver, de pensar, de agir, de falar desse mundo, nós não vamos ver a Deus e nós não vamos desfrutar da comunhão e do vínculo de amizade com o nosso Deus. Sabe, é algo muito precioso que nós temos, que é o relacionamento com Deus. É algo que não pode ser descartado, nem relativizado, nem colocado de lado, porque tem toda a importância do mundo. Eu creio que isso tem sido muito negligenciado hoje em dia, até mesmo dentro das igrejas, esse assunto, e tem sido muito pouco popular aos olhos dos homens esse assunto, porque não é nada tão agradável de se ouvir, não é verdade? Então, mas enfim, eu senti de falar isso e eu vou abordar esse assunto rapidamente aqui com vocês durante alguns minutos. Eu queria que vocês, refletissem no porquê que Deus faz essas afirmações. Por que Deus, um Deus santo, exige de nós que nós também sejamos santos? É só para nos conformarmos com a imagem dele? Ou ele tem uma intenção maior por trás disso tudo? Sabe, é óbvio que ele tem uma intenção maior por trás disso tudo. Ele é o Deus que tinha em Adão um projeto de criação do homem para que fosse família dele, família do próprio Deus, para que Deus desfrutasse de um relacionamento íntimo, de comunhão e de convivência com o homem, sabe? E isso foi perdido ao longo do tempo pelo pecado. Essa amizade, esse relacionamento estreitado foi perdido. O homem que se relacionava com Deus à viração do dia e conversava face a face com Deus, como era Adão, perdeu esse privilégio e hoje nós remamos contrário a ele, no sentido de abrir mão de uma vida de pecado para vivermos uma vida de santificação no Senhor Jesus e na dependência do Espírito Santo, para que possamos voltar a esse estado de comunhão, de relacionamento íntimo com o Senhor. Então eu queria, desafiar vocês a refletirem junto comigo a respeito desse tema, porque muito pouco valorizado tem sido esse assunto, né? Porém, é um dos assuntos mais abordados, mais falados em toda a palavra, em toda a Bíblia, né? Então eu queria falar aqui um pouco, coisas básicas sobre o que Deus fez e continua fazendo e qual é o plano de Deus por trás da santidade, da santificação que Ele, de uma vez por todas, outorgou sobre a nossa vida, morrendo no nosso lugar naquela cruz, apagando a dívida dos nossos pecados e
nos fazendo andar em novidade de vida. Que fato é que se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, o modo de comportamento de vida, o pensamento e o procedimento e as intenções do coração passadas se foram e tudo se fez novo em Cristo. Só que não é um processo simplesmente automático, é um processo que exige cuidados diários. A Bíblia fala: se alguém quiser vir após mim e ser meu discípulo, Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a minha cruz a cada dia e me siga. Sabe, a carne ela não se converte, ela tem que ir para a cruz todo dia. Ela tem que ir para a cruz todo dia. A carne precisa ser forçadamente obrigada a servir a Deus em abnegação e renúncia, para que então o Espírito Santo conectado ao nosso espírito possa fluir de maneira mais natural os seus frutos e possamos amar mais os outros e possamos, enfim, ser pessoas melhores, ajudar a viúva, o pobre, os doentes nas suas necessidades e pararmos de pensar somente em nós. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou falando sobre isso? Eu não quero que pareça algo teórico, eu quero que vocês entendam que santidade é primordial, é essencial na vida de um cristão, porque sem ela a gente não consegue ter acesso à voz de Deus. Sem ela a gente não consegue discernir e estar sensível à vontade de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos entender quais são os próximos planos e projetos e passos que Deus tem para que nós venhamos a dar nessa terra. Nós começamos a andar em confusão, em dúvida, quando estamos longe da voz de Deus. E o que nos traz para perto da vontade e da voz de Deus é a sensibilidade que essa santificação, que essa santidade traz aos nossos ouvidos e corações. Porque é a ponte de acesso a Deus. É a santificação que foi adquirida através de Jesus, né? A Bíblia própria fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então ninguém tem acesso à sabedoria do Pai, que é o maravilhoso conselheiro, se não for por intermédio de Jesus Cristo, né? Se não fosse pelo intermédio de Jesus naquela cruz maravilhosa que nos deu novidade de vida. E sabe, concluindo aqui o que eu queria falar, queria citar o texto de Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cara, guarda a tua mente, guarda a tua central de controle, guarda os teus pensamentos, guarda as tuas motivações, guarda os intentos do teu homem interior que diz respeito ao teu coração. Guarda, porque se o diabo conseguir contaminar isso, a base de operações da tua vida, que é o coração, você está ferrado. Se contamina com um veneno a fonte de um rio, a nascente de um rio, todos os seus afluentes estão subsequentemente contaminados e todo o resto da sua vida vai estar automaticamente contaminado. E sabe, esse é o intento dele. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir a nossa vida, destruir nossos sonhos em Deus, roubar nossa fé, nossa alegria, roubar nossa salvação e vida eterna garantidas em Cristo Jesus. E ele não vai descansar enquanto não conseguir isso. Ele não deve ser um inimigo que deve ser descartado, porque infelizmente ele existe, o diabo existe, e ele luta para que não venhamos a adquirir essas informações bíblicas como verdade. Ele vai querer que você pense que tudo isso que eu estou falando aqui não passa de balela e de conhecimentos humanos ou de invenções de homens. Mas eu posso te garantir que todas as vezes em que o Espírito Santo veio sobre a minha vida em relação a esse tema, ele me trouxe verdades e paz de espírito. Eu não posso te convencer, mas o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E eu queria te encorajar a, fechar teus olhos ao terminar desse vídeo, para que você pudesse pensar a respeito disso, tudo que eu falei, e pudesse, mesmo que por pouco tempo, pensar o que eu tenho feito
de Jesus chamado Cristo? O que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho dado pouca importância ou a importância devida a Ele? Eu tenho me santificado, me separado, com a ajuda, claro, do Espírito Santo, ou eu tenho negligenciado essas verdades importantes que me aproximam de Deus? O que eu posso fazer, então, para poder preservar, depois de adquirir, como posso ver para preservar essa santidade de Deus na minha vida? E eu te digo, simples resposta em relação a essa pergunta: alimente-se de Deus. Busque ao Senhor. Busque o Senhor na sua devocional. Busque ao Senhor na leitura bíblica diária. Busque ao Senhor em jejum. Busque ao Senhor em adoração. Coloque uma música de Deus e se entregue. Permita a si mesmo desfrutar do privilégio que foi uma vez roubado pelo pecado da nossa vida. Volte-se para o teu Criador e permita que a vida de Deus se apodere da tua vida e que isso interfira em toda a ingerência da sua vida de maneira positiva, de maneira a gerar um salto de qualidade na tua vida. Eu queria te desafiar a isso, eu queria te abençoar, eu quero que essa palavra possa chegar ao máximo de pessoas possível, então eu queria te encorajar e te pedir para simplesmente seguir o canal e curtir o vídeo, compartilhar para quem você quisesse, ou comentar aqui o que você acha melhor de eu abordar, alguma sugestão de tema, enfim. É um desafio para mim, para qualquer um, falar na internet, não é nada fácil, mas eu queria que você me ajudasse a isso, entendeu? Então é isso aí, que Deus abençoe vocês, que Deus seja com vocês, abençoe vocês nessa quarentena, não saiam de casa, todo cuidado é pouco com esse coronavírus, que tem alta infectividade. Eu queria que vocês pudessem levantar o sinal de alerta em relação a tudo isso, que não é balela, tá bom? Deus abençoe vocês e que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém.